Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para continuar com o nosso estudo. Hoje nós iremos falar sobre João 4. Vamos começar com João 4, tá bom? Em João 4 nós vemos que muitas vidas estavam sendo batizadas, né? Jesus ele sai da Judéia e ele vai para Galileia e ali no caminho era necessário passar por Samaria. E Jesus cansado, né, da viagem, porque eles andavam, né, eles faziam uma viagem a pé e ele era homem como eu e você, amém? Então ele sentia fome, ele tinha cansaço, ele parou ali no poço, tinha um poço ali perto de Samaria, de Jacó, e ele parou por volta do meio-dia ali. E a Bíblia fala que existia uma mulher samaritana que ela estava indo buscar água. E aquele horário, o horário por volta do meio-dia, não era um horário convencional que as mulheres iam buscar lá água, amém? Então ela estava indo num horário fora do convencional. Jesus pede água para ela. Os seus discípulos, Jesus estava ali sozinho porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. E nós vemos que Jesus ele quebra os paradigmas, porque os samaritanos e os judeus eles não se davam bem. E no começo da conversa nós vemos que a mulher fala para Jesus, né? Fala assim: mas você judeu está falando comigo, né? Além de ser mulher, uma samaritana, né? Jesus ele sempre vem para destruir, para romper as barreiras da religiosidade, amém? Jesus ele é amor e ele vem para destruir as barreiras que nos impedem de nos aproximarmos dele. Aliás, ele já quebrou todas essas barreiras ali na cruz por amor à minha vida e à sua vida, amém? Jesus ele começa o diálogo com aquela mulher pedindo água para ela. Ela o questiona, como já falei aqui, porque ele era judeu e ela era samaritana, né? Por que ele estava falando com ela? Jesus começa uma conversa profunda e particular com aquela mulher acerca de coisas espirituais e também ele fala sobre a vida emocional daquela mulher. Ela tem uma experiência particular, uma experiência pessoal com Jesus. As emoções daquela mulher estavam destruídas. Jesus veio e tocou na ferida e houve cura, amém? Houve transformação. Por quê? Porque lá na frente nós vemos que ela se tornou uma pregadora, amém? Da palavra do Senhor. Aquela mulher, no diálogo ali, conversando com Jesus, depois você lê na sua casa, ela fala a verdade para Jesus, porque Jesus pergunta sobre o marido dela e ela fala que ela não tem. E aí Jesus fala: realmente você falou a verdade, porque você já teve 5 e esse daí não é seu marido, né? Então ela fala a verdade para Jesus. E ali nós vemos uma mulher pecadora encontrando em Jesus a fonte de água viva, amém? Uma transformação que só o mestre poderia fazer. Jesus continua a conversa dizendo que o Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade, amém? Que não é apenas a gente ler a palavra, mas nós praticarmos a palavra do Senhor. E ele termina aquela conversa se apresentando como Messias para aquela mulher. Com amor, Jesus alcança aquele coração, ele constrange, ele traz transformação para aquela mulher, amém? Aí nós vemos na próxima história que os discípulos voltaram e encontraram Jesus falando com ela. Eles ficaram surpresos, mas eles não ousaram perguntar, mas eles ficavam ali questionando, né, neles ali o porquê que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana. E nós vemos que aquela mulher, ela se tornou uma pregadora da palavra. Ela teve um encontro pessoal com Jesus e se tornou uma pregadora da palavra. Ela saiu pregando e anunciando que Jesus era o Messias por toda Samaria, né? E ela se tornou uma agente transformadora. Ela se tornou um agente da palavra de Deus, uma pregadora. Aí nós vemos na próxima história que os discípulos, eles insistem para comer, para que Jesus comesse, porque Jesus ainda não tinha comido. E aí Jesus fala para eles, emenda ali, né, um ensinamento falando que ele veio, a comida dele era fazer a vontade do Pai, amém? Jesus, ele comia assim, né, ele era homem, amém? Mas ele queria ensinar ali os discípulos tudo que Jesus fazia, tudo que ele pudesse no dia a dia,
dia ele usava para ensinar os discípulos acerca da palavra de Deus, amém? Nós vemos que Jesus continua dizendo que alguns iam plantar e outros iam colher. Aqui ele está falando acerca do reino espiritual, né? Um exemplo, eu sou a pastora do Bola de Neve Ilha Comprida hoje. Hoje, queridos, eu colho muitas vezes aquilo que outros pastores que já estiveram aqui, né, na cidade de Ilha Comprida, que já pastorearam a cidade de Ilha Comprida, que plantaram. Muitas vezes nós colhemos hoje o que eles plantaram. Amém? Um exemplo também, talvez você vai lá, fala pro seu amigo da palavra de Deus e aí outro vem, né, e colhe aquilo. E a pessoa já está mais suscetível à palavra de Deus, a pessoa aceita Jesus, se batiza, amém? Uns planta e outros colhem. Não é porque o que plantou é maior do que o que colheu ou o que colheu é maior do que o que plantou. Não, o reino de Deus é assim, uns plantam e outros colhem. O nosso papel é jogar semente como aquela mulher, amém? Aquela mulher de Samaria. Vai ser uma pregação daí, né? Para mulheres, como aquela mulher de Samaria, amém? Ela saiu, ela anunciou, ela teve uma experiência com Jesus e ela saiu anunciando a palavra do Senhor. Ela saiu pregando e nós vemos, queridos, que ela conquistou muitas vidas para o Senhor Jesus, amém? Aquela mulher, ela se tornou uma pregadora, nós vemos na próxima história, né? E ela conquistou muitas vidas se achegaram, houve curas, houve milagres, o Senhor Jesus pôde lhe ensinar, né? Glória a Deus, amém? Esse é o nosso papel, é semear a palavra como aquela mulher, é ter uma experiência pessoal, uma experiência particular com o Senhor e sair para pregar a palavra, anunciar o reino, anunciar as boas novas, amém? Aí nós vemos na próxima história que Jesus vai para a Galileia e ali Jesus, ele cura o filho de um oficial, né? O pai vai até Jesus e pede que Jesus vá até o menino antes que o menino morresse. E aí Jesus fala para ele, só um pouquinho aqui, gente. Voltamos, o pastor abriu uma porta aqui que estava fechada, fez um barulhinho, eu tomei um susto. Mas vamos lá. Bom, então, aí Jesus, ele vai até esse oficial vai até Jesus e fala, olha, cura meu filho que ele está quase morrendo. Jesus no mesmo instante fala assim, pode voltar para sua casa porque o seu filho já está curado, né? O seu filho está vivo. E ele crê nessa palavra e ele vai. E quando ele está indo a caminho, ele encontra homens e os homens falam, olha, seu filho está vivo, né? E aí ele pergunta o horário e a palavra de Deus fala que bate o horário com o horário que Jesus falou que o menino estava vivo, que o menino estava curado, amém? Houve então mais uma cura, glória a Deus, né? Aí nós vamos pro capítulo 5. No capítulo 5, Jesus vai para Jerusalém. Lá existia um tanque em Betesda, né? Uma cidade que quando o anjo do Senhor descia e agitava as águas, o primeiro que entrasse ali era curado de qualquer tipo de doença. E existia um homem ali, um paralítico, que ele estava paralítico há 38 anos. Quando Jesus o viu e ficou sabendo da sua história, ele se compadeceu daquele homem, e ele foi até aquele homem e curou aquele homem, amém? E nós vemos que os fariseus ficaram furiosos, eles ficam furiosos com Jesus, com tudo que Jesus estava fazendo, com todos os milagres, com tudo que o Senhor estava promovendo ali na região. Os fariseus ficam enfurecidos e começam a perseguir ao Senhor. Nós vemos também naquela história daquele homem, né, daquele paralítico que estava paralítico há 38 anos, que ele encontra depois Jesus na sinagoga, amém? E aí Jesus o adverte a não pecar, porque senão algo pior iria acometer a vida dele. Então Jesus fala assim, olha, você foi curado, eu te curei, mas vai e não peques mais, né? Jesus sempre fala isso, vai e não peques mais, amém? Jesus, nós vemos na próxima história que Jesus fala que ele é o Filho de Deus e que ele veio para agradar ao Pai, e os fariseus continuavam enfurecidos, bravos com aquilo, né? Jesus fala aos fariseus que João Batista veio como uma testemunha, abrindo o caminho, mas que os fariseus, né, não criam em Jesus. Jesus os adverte severamente que eles examinam a Escritura, que eles leem as Escrituras, mas que eles não praticavam, que eles não cumpriam as Escrituras, amém? Nós temos que ter cuidado, queridos, nós temos que ler sim a palavra, nós temos que meditar sim na palavra, mas principalmente nós temos que praticar
praticar a palavra, amém? Ah, pastora, você consegue praticar 100%, 100%? Aquilo que eu não consigo, eu abro meu coração diante de Deus e falo, Deus, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda a vencer. E você vai vencendo etapa por etapa, amém? Nós somos pecadores, mas nós temos que andar debaixo da santidade de Deus, debaixo da luz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Isso é possível, o Espírito Santo está aqui e é possível nós andarmos em santidade, amém? E aí nós vemos lá em João 6, o último capítulo que nós vamos ver hoje, né? Falando que Jesus foi para Tiberíades, Jesus senta ali para ensinar os seus discípulos e a multidão o cerca. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás, amém? Jesus pergunta a Filipe, né? Um dos seus discípulos ali, um dos que andavam com Jesus, ele pergunta para ele, como que nós vamos alimentar essa multidão? Mas a palavra de Deus fala que Jesus perguntou isso para Filipe para provar ele, para provar o coração dele, porque ele já sabia o que ele iria fazer, amém? E aqui nessa passagem nós vemos a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, né? Como nós já vimos no livro de Mateus. Nós vemos também na próxima história que Jesus anda sobre as águas, como também já vimos no livro de Mateus, e o povo percebe que Jesus não estava mais em terra. Depois ali, né, que Jesus vai andando sobre as águas durante a noite, de manhã o povo percebe que Jesus não estava mais ali em terra, então eles entram no barco e vão atrás de Jesus. O povo queria andar atrás de Jesus, amém? Aí nós vemos que Jesus, ele ensina a multidão, porque essa multidão chegou até onde Jesus estava, e aí Jesus começa a ensinar a multidão a não correr atrás apenas do pão natural. Não que a gente não possa trabalhar, não é isso, mas Jesus está falando que nós precisamos ter como prioridade o pão espiritual. Quem é o pão? Jesus, amém? Nós temos que ter ele como base, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra e ter Jesus como centro de nossas vidas, amém? Então Jesus ensina isso à multidão. Aí lá no versículo de João 6,35 ele fala assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, foca em Jesus, coloca os seus caminhos no Senhor, o seu coração no Senhor e tenha ele como centro da sua vida, amém? Nós vemos que Jesus fala que todo aquele que o Pai o der, ele jamais o lançará fora. Ou seja, todos nós, a humanidade, o Pai nos deu para Jesus, amém? E ele nunca vai te lançar fora. Talvez Satanás fica falando na tua mente que para você não existe mais solução, mas isso é uma mentira, isso é um blefe do diabo, amém? Porque para você existe solução sim, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Seja curado, né? Seja transformado, tenha uma experiência particular com o Senhor, vai, não peques mais, como diz na palavra, amém? Procure ler a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra em nome de Jesus, amém? Jesus, ele fala sobre a vida eterna, ele fala muito sobre isso, que nós somos seres eternos, amém? Que nós vamos viver a eternidade. Você, mais uma vez eu te falo isso, você escolhe onde você vai viver a sua eternidade, se é ao lado de Jesus ou se você vai perecer longe de Jesus no castigo eterno, amém? Jesus, ele fala duramente sobre a fé também, sobre crer que ele é o Filho de Deus, que não tem como nós irmos ao Pai se não passar por Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus, amém? Ele é o Filho de Deus, ele é o pão da vida, o pão que desceu, amém? E veio nos salvar e nos encontrou. Nós vemos no versículo 66 que muitos, depois que Jesus começou a falar sobre, pregar duramente sobre a fé, que deveriam crer em Jesus, que ele era o Filho de Deus e não apenas um profeta, né? Nós vemos no versículo 66 que muitas pessoas que caminhavam com Jesus pararam de caminhar e voltaram para suas casas. Nós vemos ali que muitas pessoas abandonaram, né, ali o seu discipulado, o estar perto do mestre. Então, queridos, nós precisamos ter fé e permanecer em fé, não importa o que aconteça. Porém, os 12 discípulos, eles permaneciam com ele. Pedro diz para ele, né, que ele não sairia de perto de Jesus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, amém?
E aí Jesus termina esse capítulo 6 falando que um deles, um dos 12, iria trair Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar. Até o próximo vídeo. Continuamos aqui firme e forte no nosso projeto, nos passos de Jesus. E lembrando, quero te dar um recadinho. Nós vamos terminar mais pra frente o livro de João, mas nós iremos continuar. Existem pessoas me perguntando, né? Sim, iremos continuar com o projeto. Nós iremos ler o livro de Atos e assim por diante, amém? Nós iremos estudar a palavra de Deus, amém? Um beijo, Deus abençoe!